Se você precisa calcular o volume de concreto que você vai utilizar na sua laje treliçada utilizando lajota cerâmica, nesse vídeo eu vou te mostrar um passo a passo de como você pode calcular. A partir de agora, menos improviso e mais ciência. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Estruturas e BIM. Sou o engenheiro e professor Pedro Rodrigues e, diferente da aula passada, onde nós calculamos o volume de concreto da laje maciça e também da laje treliçada utilizando o EPS, eu vou dedicar esse vídeo apenas para a laje treliçada utilizando a lajota cerâmica. Você vai ver a principal diferença de como fazer o cálculo dessa laje em comparação com a laje utilizando a lajota em EPS. Mas vamos fazer um relembrar a viver. Para você que não sabe, quando nós fazemos o posicionamento dos nossos elementos da nossa laje treliçada, tanto as vigotas, tanto as lajotas cerâmicas, nós vamos ter uma geometria. E aqui quando nós vamos fazer essa execução, uma vez que você faz o posicionamento desses elementos com base no projeto, você precisa colocar uma fina camada de concreto como especificado no projeto. Olha aqui para você ver. Olha aqui para você ver esse detalhamento que nós temos aqui. Você está vendo essa capa de concreto? Esse é um dos pontos que nós queremos calcular. Além disso, entre as vigotas treliçadas, nós também temos que inserir o concreto nesses pequenos buracos. Então vamos ver como nós podemos fazer isso. Eu quero que você analise comigo esse trecho aqui desse detalhamento. Você sempre vai utilizar esse raciocínio que nós vamos ver aqui. Nós vamos delimitar um trecho onde nós pegamos uma peça completa que envolva uma lajota cerâmica e uma vigota treliçada. Aqui no caso nós vamos considerar essa largura da mesa, que nós chamamos de BF. Você está vendo que nós pegamos metade de uma lajota, depois uma vigota treliçada e depois outra metade de uma lajota cerâmica. Isso acaba ajudando a gente a descobrir qual que é o volume unitário por metro quadrado. E um dos pontos de diferença com a lajota em EPS é que a geometria da lajota cerâmica ela tem alguns dentes que acaba formando aqui nesse trecho onde faz a conexão com essa base da nossa sapata, da nossa vigota treliçada. Você consegue observar aqui? E quando nós fazemos o posicionamento, isso acaba formando uma figura de um trapézio. Você consegue observar aqui? Nesse trecho aqui nós temos a figura de um trapézio. E é essa região aqui que nós temos que calcular o volume de concreto. Então não se esqueça dessa informação que é muito importante. Quando nós fizemos lá na aula passada o cálculo do volume de concreto utilizando a lajota em EPS, não era um trapézio, era simplesmente um retângulo que nós tínhamos aqui nesse local. Então lá era muito mais fácil de fazer esse cálculo. E aqui para facilitar a nossa vida, eu desenvolvi essa estratégia aqui em formar duas figuras. Essa primeira região aqui da capa de concreto, qual que é a figura que ela forma? Ela não forma um retângulo? Então não se esqueça que essa área em amarelo é a primeira figura. E essa segunda figura, aonde forma um trapézio, que está representado aqui em azul, é outra área que nós devemos calcular. E posteriormente, nós devemos fazer o somatório dessas duas áreas. Vamos ver aqui um exemplo que vai ficar bem fácil para você compreender. Supondo que nós pegamos um trecho onde vai ter a largura da mesa de 42 centímetros, essa base maior aqui do nosso trapézio vale 12 centímetros, essa base menor 10 centímetros, a capa de concreto aqui da primeira figura é de 5 centímetros e essa altura aqui desse trapézio de 4 centímetros. Nós não consideramos a base da nossa vigota treliçada. Apenas essa região aqui aonde necessita de concreto. Então vamos fazer por partes. Então vai ficar da seguinte maneira utilizando metros. 42 centímetros para metros equivale a 0,42. Vezes a altura, que é 5 centímetros, passando para metros, 0,05 metros. Essa é a primeira área dessa figura aqui em amarelo. Agora nós vamos para o trapézio que está representado em azul. Qual que é a área do trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então vamos passar aqui para metros. Primeiro nós vamos abrir parênteses e fazer base maior mais base menor, que no caso é 0,12 metros, mais 0,10 metros, fecha parênteses, e multiplicado pela altura. E qual que é essa altura? De 4 centímetros para metros, 0,04. Fecha parênteses e divide por 2.
Fazendo essa multiplicação desse trecho vermelho aqui, o resultado é de 0,021 e fazendo o somatório com a área do nosso trapézio, que é de 0,0044, nós vamos ter um resultado de 0,0254 apenas dessa região aqui, onde nós queremos colocar o concreto. Só que nós trabalhamos em concreto a questão do volume, e é isso que eu vou te explicar agora. Para facilitar os seus cálculos e você saber o quanto você está gastando por metro quadrado, observe essa explicação aqui. Como você deseja saber o volume de concreto por metro quadrado, nós precisamos definir quais são as dimensões desse trecho para fechar um metro quadrado. Uma vez que nós sabemos que a largura da mesa, basta fazer o proporcional para descobrir a outra medida. Olha aqui esse exemplo para você. Supondo que a largura da nossa mesa é de 0,40, que é essa medida aqui, BF, qual que é a dimensão dessa outra região aqui? Para descobrir isso, basta pegar 1 e dividir pela largura da mesa, que é o BF. E isso fica da seguinte maneira. 1 dividido por 0,40, que é do nosso exemplo aqui, se o BF for 40 centímetros, isso dá 2,5. Se você pegar 0,40 vezes 2,5, isso vai fechar 1 metro quadrado. E justamente isso que nós vamos fazer aqui no volume. Como nós sabemos a área de concreto, basta fazer essa relação de 1 para BF, ficando 0,0254 multiplicado por 1 dividido por 0,42. Isso vai dar um resultado de 0,060 metros cúbicos de concreto por metro quadrado. O que isso significa, Pedro? Que a cada 1 metro quadrado de laje que a gente vai ter, a gente vai consumir um volume de concreto de 0,060 metros cúbicos. Agora, se você tem 200 metros quadrados de laje, basta multiplicar por 0,060. Aí você vai saber o resultado do volume da sua laje. E isso facilita muito a sua compreensão do volume unitário que você está utilizando, e assim você consegue fazer para o tamanho real da sua laje. Muito interessante esse macete. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não se esqueça de inscrever-se no canal e visitar o nosso site estruturasebim.com. Te espero no próximo vídeo e um forte abraço!